Olá, boa tarde. Terça-feira, 28 de julho. O homem é preso suspeito de esfaquear o próprio pai em Sorocaba. E o Manchetes Noticidade de hoje destaca também: Justiça nega pedido de habeas corpus a falsos médicos que atuavam em cidades da região. Com a chegada do inverno, cai o número de doadores de sangue em Jundiaí. Quanto menos açúcar, melhor para a saúde e o desenvolvimento das crianças. Um homem foi preso após agredir a facadas o próprio pai no Jardim Astro, em Sorocaba, nesta segunda-feira. De acordo com a Polícia Militar, a vítima sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrida pelo SAMU ao conjunto hospitalar da cidade. O suspeito também ficou ferido e teve que ser socorrido e agora permanece sob escolta policial. O caso foi apresentado no DPSul como tentativa de homicídio. E ainda em Sorocaba, um homem foi preso pela Polícia Militar suspeito por tráfico de drogas na Vila Helena. Com ele, os policiais encontraram 418 pinos de cocaína, 111 porções de crack, 33 de maconha, além de R$60 em dinheiro. O caso foi apresentado no DP Norte, onde o suspeito permanece à disposição da Justiça. E mais drogas em Sorocaba. Nesta segunda-feira, uma operação da Polícia Militar contra o tráfico prendeu 2 homens e apreendeu um menor, todos suspeitos por este crime na Vila Barão. De acordo com a PM, em uma casa que era usada para o embalo e a distribuição dos entorpecentes, foram encontrados 5 tijolos e porções de maconha, 378 pinos de crack e 150 de cocaína, um radiocomunicador, além de R$1.072 em dinheiro. O caso foi apresentado no DP Norte. Os 2 homens foram encaminhados ao CDP de Sorocaba. Já o menor, liberado aos responsáveis. E a gente reforça a nossa campanha. A TV Sorocaba SBT é contra as drogas. Elas trazem consequências. E a Justiça negou o pedido de habeas corpus dos médicos presos na Operação Placebo. Natane Thaíse de Oliveira e Pablo do Nascimento Mussolin, que estão presos, entraram com pedido de habeas corpus para responder em liberdade, mas a Justiça negou. A promotoria deve receber nesta terça-feira os 30 volumes do inquérito policial encerrado na semana passada. O trabalho de investigação continua na delegacia de Mairinque. As delegadas que acompanham o caso não quiseram gravar a entrevista, mas disseram que o trabalho da polícia a partir de agora é analisar toda a grande quantidade de documentação que foi apreendida nos últimos 10 dias, nos pronto-atendimentos e também nas sedes das empresas terceirizadas. O resultado disso pode se dividir em 3 novos inquéritos, um sobre a Inova, outro sobre o ICV e mais um sobre outros falsos médicos que podem vir a ser identificados. O Departamento de Saúde da Prefeitura de São Roque informou por meio de nota que vai revisar todos os CRMs dos médicos que atuam na Santa Casa da cidade e que já pediu a suspensão do contrato da Inova para o pronto atendimento do SUS enquanto ocorrem as investigações. Além disso, se for comprovada a atuação de médicos irregulares, os valores pagos devem ser devolvidos, ressarcidos ou compensados integralmente aos cofres públicos. Outra medida é a suspensão imediata dos salários ainda não pagos, referentes aos últimos plantões prestados pelos médicos suspeitos. A Polícia Civil e o Ministério Público investigam a atuação de falsos médicos nas cidades de Alumínio, Mairinque e São Roque. A polícia ainda procura por Vilca de Souza Nobre, que usava o CRM de Cibele Lemos e Silva, e Jaime Ricardo Chumaceiro Cabezas Júnior, que se passava por Jaime Benites. Um homem foi preso suspeito de furto a uma casa na manhã de hoje no Jardim Celane, em Salto. De acordo com a Polícia Militar, com o suspeito foram localizados um notebook, celular e dinheiro. O caso é apresentado no DP da cidade. Vamos falar de saúde? Mamães e papais, vocês sabiam que quanto menos açúcar nas refeições é melhor para a saúde e o desenvolvimento das crianças? Olha só, em Jundiaí, uma família colocou em prática essa mudança nos hábitos alimentares dos pequenos e o resultado você confere agora na reportagem.
Normalmente, essa aqui é a opção número 1 das crianças, mas não para essa turminha. Vincenzo, de 7 anos, Lavínia, de 5 e Giovana, de apenas 3, têm as preferências bem definidas. Eu gosto de tomate, alface, abacaxi, morango, limão, mamão. Eu gosto de salada, tomate, mexerica. Eu como filé de frango assado. Esse gostinho mais saudável é porque a mãe deles, a Rosângela, incentiva a alimentação com frutas, verduras e legumes. E olha, não é fácil. Cada um tem um paladar diferente, então você tem que agradar em conjunto. E assim, você faz na sua casa, mas eles vão na casa de um amigo, não tem. Então também não pode ser uma coisa muito rigorosa e eles têm que gostarem mesmo, porque daí eles acabam até mudando o hábito do amiguinho. Mas valeu a pena. A Giovana, que tinha problemas respiratórios, hoje está bem de saúde por conta da boa alimentação, hábito que transformou o dia a dia da família. A minha casa virou uma festa. Então tem as frutas nos potinhos coloridos, o arroz do Hulk, da Barbie, então isso assim foi fantástico para a mudança, né, da alimentação deles. Um dos maiores desafios é manter esse costume fora de casa, na escola, por exemplo. As meninas levam lanche. O Vincenzo, que é mais velho, recorre à cantina e se vira muito bem sozinho. Quase todas as vezes que não tem muitas coisas saudáveis, eu como quase um café da manhã. Eu como um pão de queijo. Para que esse comportamento seja assim natural, é importante fazer como a Rosângela e implantar este hábito o quanto antes. Segundo a nutricionista que atende a família, desde a gestação a criança se adequa ao que a mãe come e quando cresce é preciso ter uma alimentação específica de acordo com a idade. A amamentação até os 6 meses, né? Fundamental, seja só a amamentação. Dos 6 meses a 1 ano, você começa a inserir os alimentos como frutinhas, sopas, né, alimentos mais saudáveis. Ainda de acordo com a nutricionista, o ser humano não nasce com um paladar para o açúcar industrializado. E se a criança começa a consumi-lo muito cedo, rejeita o sabor de legumes e verduras. E esse ingrediente é facilmente encontrado em uma bebida comum na mesa brasileira, o refrigerante. A recomendação por pessoa, né, é de 25 gramas de açúcar por dia. Uma lata de refrigerante normal tem 40 gramas, quer dizer, quase o dobro da recomendação diária, além de todos os alimentos que são consumidos por dia. Então, hoje já tem uma pesquisa que, em média, os seres humanos estão consumindo 131 gramas por dia, sendo que a recomendação é 25. Então, por que, né, tanta obesidade? Porque vem realmente do costume da criança. A alternativa que tem, estar na rua, opte pela água, né? Ou procurar um lugar que faça um suco natural, com frutas in natura, né? E não seja adicionado o açúcar. E atenção, se consumido em excesso, o açúcar vicia. O ideal depois de uma refeição são as sobremesas naturais. Eu, pelo menos, tento oferecer sempre frutas, comidas mais saudáveis, para eles já não se envenenarem desde pequeno, né? Porque eu acho que a gente é o que a gente come. Eu tenho 2 filhos, um de 11 e uma de 9, e eu acho que nós precisamos investir na alimentação deles para que se tornem adultos saudáveis. Comida natural, faz bem, é mais saudável do que essas porcariadas que estão dando no dia de hoje. Muitos pais acabam escolhendo os fast foods por conta da praticidade e também porque a criançada faz cara feia para verduras e legumes. Uma boa dica são os lanches caseiros. A criança gosta do hambúrguer, né? Que você vê muitas crianças querendo o hambúrguer. Qual que é o problema de fazer em casa com um pão, com filé mignon, né? Um queijinho branco e alface, tomate. Se a rotina estiver muito corrida, a sugestão é separar um dia para cozinhar e congelar as refeições da semana. Na hora de montar o prato, preste atenção nas cores. A indicação é que tenha 5 cores no prato, pelo menos. Arroz, feijão, a gente conta arroz, feijão e a carne, né? É uma cor só, então a gente tem que ter mais 4 cores, né? E chamativo, não adianta jogar toda a comida e entregar para o filho, ele não vai ter o prazer de comer. A nutricionista garante que, seguindo essas orientações, o sucesso é garantido. Mas é preciso persistir e, claro, estimular as conquistas. Você toma leitinho? Toma? Então
Toca aqui, hein? Gostei. Eita, que fome de comida saudável, hein? E a gente continua a falar sobre os hábitos alimentares das crianças. Nós vamos ao vivo a um restaurante em Sorocaba, onde está o J. Abreu, que praticamente já se tornou nosso especialista em gastronomia e nos dá agora mais dicas importantes sobre este assunto. Boa tarde, J. Gourmet. Ops, J. Abreu. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, quem acompanha a Manchetes Noticidade. Eu tô sempre nessas aqui. Quando fala que vai ter comida, eu peço para fazer. É assim mesmo. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Eu tô aqui ao meu lado com a nutricionista, a Tatiane Pinto. Tatiane, para a gente começar, é importante que a criatividade não tire a qualidade dos alimentos. É isso, né? Boa tarde. Sim, boa tarde. Então, para fazer um prato para crianças, no caso, a gente precisa muito de criatividade, porque a criança come com os olhos. Mas tem que ter comida boa. Comida boa, balanceada, com qualidade, com nutrientes específicos para elas. Então vamos mostrar aqui os ingredientes para começar. A gente vai mostrar a salada. O que tem de ingrediente aqui? Depois a gente vai fazer o prato bonitinho, com desenho para atrair as crianças. Mas o que a gente tem de ingrediente aqui, doutor? Então, ela está composta de beterraba, que é riquíssima em ferro, cenoura, vitamina A. Temos também, representando o ácido fólico aqui, o alface, tomate, que é rico em licopeno, temos pepino, brócolis, riquíssimo em vitaminas do complexo B, todas regradas a vitaminas e minerais que a criança, no caso, precisa consumir. Esse é o começo, aí depois a gente vai para o prato principal, é aquela coisa básica do brasileiro até, mas dá para fazer depois uma criatividade, né? Sim, então ele deve ser composto por uma fonte de carboidrato, que ele vai dar energia, uma fonte de proteína, tanto vegetal quanto animal, no caso os feijões ou grão de bico ou lentilha, que pode ser também, e as carnes em geral, carne, frango, peixe ou os ovos. E aí a gente também não pode esquecer da sobremesa, é importante ter sobremesa também, né, Lu? Sim, é importantíssimo. E no caso, as frutas aqui, elas estão representando também fontes de vitaminas e minerais importantes. E se ele ficar atrativo, a criança vai gostar mais ainda. Legal, maravilha. Então, além de comer com muito prazer, a criançada também vai ficar muito saudável, Fernando. Mas daqui a pouquinho a gente vai voltar com as receitas aqui já prontinhas, com esses ingredientes montados, com desenhos bem atrativos, que é para a criançada não deixar o prato sujo não, para limpar o prato em casa. Viu, Fernando? Agora voltamos com você. Tá ok, Jota. Daqui a pouco a gente volta então.